Os sonhos, reflexo de um mundo interior e exterior. Prefácio. Há muito, a mente humana se sente fascinada com o tema dos sonhos, a natureza do estado do sonho e o seu conteúdo. Muito foi escrito e pouco foi compreendido desse fenômeno experimentado por todos nós. Volumes após volumes têm sido escritos por autores populares, descrevendo os símbolos encontrados no estado do sonho e fornecendo interpretações para tais símbolos. Entretanto, pouca coisa tem sido escrita de um ponto de vista metafísico, especialmente de uma perspectiva mística. Esse assunto não só é de grande interesse para os estudantes de misticismo, como também pode ser de grande benefício quando tornado objeto de estudo, contemplação e meditação. Os sonhos, imagens visuais experimentadas durante o sono, representam um dos mais extraordinários mistérios da vida. Os mais fáceis de lembrar são os ocorridos durante o MRO, movimento rápido dos olhos, uma fase do sono em que os olhos, sobre as pálpebras fechadas, movem-se mais rapidamente, como se a pessoa adormecida estivesse observando alguma coisa. Parece que os sonhos ocorrem na fronteira entre os dois mundos. Pode acontecer uma fantástica alteração do tempo, lugar e possibilidade que pode ser aceita sem perguntas no plano do sonho. O sonho pode ter curta duração e, num período de 2 ou 3 segundos, podemos viver uma longa história. Isso porque as experiências imaginativas nos estados de sonho são frequentemente compreendidas pela mente do mesmo modo que compreendemos todo um quadro após um exame de poucos segundos, mas cuja descrição ou explicação nos torna centenas de palavras e muito mais tempo. São muitas as causas dos sonhos. Eles podem ser uma continuação do estado de vigília, uma recapitulação confusa de experiências recentes ocorridas durante o dia. Muitos pesquisadores médicos tendem a explicar os sonhos inteiramente na base do estado fisiológico e emocional de quem está adormecido. Luz forte nos olhos, pontos diante dos olhos, espectros oculares, indigestão, dores físicas, bexiga cheia, tensão sexual, febre, frio, ansiedade, medo, raiva. Tudo pode dar motivo à sequência de sonhos que se adaptam à situação. Mas devemos também dizer que, embora tais estímulos se infiltrem nos sonhos, eles não são, de forma alguma, os seus únicos causadores. Do ponto de vista Rosa Cruz, cada um dos componentes da pessoa total, corpo, mente e alma, contribui com dados para o conteúdo do sonho ligado ao seu plano particular. Todos se superimpõem em variados graus de intensidade e formam um composto de imagens do sonho. As contribuições mentais e psíquicas aos sonhos incluem o primeiro pensamento ou ideia objetiva, que passa do objetivo através do subjetivo para a mente subconsciente no início do estado intermediário. Impressões mentais também podem ser recebidas pela mente subconsciente e provindo de outra pessoa. O psicólogo Alfred Adler defendia a tese que os sentimentos de inferioridade e incapacidade de uma pessoa levariam a uma tentativa de compensá-los, não só na vida real, mas também em sonhos. O psicólogo suíço Jung encarava os sonhos não só como uma expressão integral e pessoal da consciência do indivíduo, mas também como frequência, como marco indicadores de um simbolismo arquétipo ou universal significativo. Essas impressões físicas, psicológicas e psíquicas que aparecem nos sonhos ilustram o ponto de vista Rosa Cruz de que os sonhos representam a pessoa total. Eles fornecem uma pista da sua herança total, daquilo que é psiquicamente inato na pessoa. Os sonhos, portanto, são algo de primordial e intuitivo. Ralph M. Lewis, na época, diretor do Conselho Internacional de Pesquisa da MORC, apresentou numa publicação Rosa Cruz algumas interpretações claras do ponto de vista de místicos, modernos e antigos, sobre sonhos e símbolos. Para o homem primitivo, o estado de sonho é uma realidade. É tão real como o estado de vigília.
Ele explica seus sonhos com base na dualidade do ser, existindo dois eus. Um é espírito, um ser intangível que reside dentro dele. Durante o sono, o outro eu escapa por algum orifício do corpo e sai para ter a experiência do sonho. A mente primitiva não consegue pensar em termos de consciência dual. Para ela, consequentemente, se a consciência é ativa ou tem realidade, como um eu, tem de existir como um ser físico ou não físico. Toda ideação, toda sensação é o resultado de um estímulo externo ou interno. Em nosso estado de vigília, controlamos nosso comportamento. Tanto quanto possível, organizamos nossos pensamentos em relação ao estímulo que os causa. Os sonhos, entretanto, têm sido geralmente definidos como um comportamento implícito não controlado. Isso simplesmente significa ações que são sugeridas, que não existem de fato e, sendo implícitas, não são governadas pela vontade ou pela razão. Outra maneira de colocar essa definição é pelo termo ideação fortuita, ou seja, um fluxo de ideias dissociados da vontade e que não são suscitadas ou controladas voluntariamente. O desligamento objetivo torna os sonhos possíveis. Quando estamos acordados, focalizamos a atenção sobre objetos. Dirigimos nossa consciência para certas impressões que nos chegam ou coordenamos nossos pensamentos no processo de pensar e raciocinar. Estamos, então, bastante ligados a todas as impressões que nos chegam no campo de consciência objetiva. Quando estamos dormindo, ocorre o desligamento objetivo. De modo figurado, desligamo-nos do mundo. O subconsciente assume o controle. Os outros níveis de consciência podem, então, dominar a mente. Normalmente, quando estamos acordados, as impressões da mente objetiva são mais intensas e dominam mais nossa atenção. No sonho, as ideias podem fluir para a consciência para se agruparem de várias maneiras que, no estado de vigília, nos parecem muitas vezes fantásticas e irreais. Às vezes pode nos parecer impossível discernir a origem dos elementos que compõem o sonho. De onde vieram? Tem algum significado? Os sonhos, desde a mais remota antiguidade, têm sido interpretados como proféticos. Como a maior parte dos sonhos parece irracional, à luz do pensamento racional no estado de vigília, os povos antigos concluíram que os sonhos simbolizavam acontecimentos do porvir. Este simbolismo da profecia era geralmente relacionado com alguma mitologia da época, que aparentemente emprestava validade ao sonho. Outro fator na crença relacionada aos sonhos proféticos era a suposição que eram de origem divina, uma espécie de revelação por meio dos símbolos. Como os sonhos eram normalmente admitidos como uma linguagem sobrenatural, sua interpretação ficava a cargo das pessoas supostamente dotadas da faculdade de compreendê-los, como videntes, mágicos e sacerdotes. É interessante notar que uma atitude notalmente semelhante a esta que acabamos de descrever ainda prevalece entre muitas pessoas com relação à interpretação dos sonhos. Muitos livros foram escritos, codificados e definindo o conteúdo simbólico dos sonhos. Mas para o místico, para o estudante Rosa Cruz, o conteúdo do subconsciente, como é experimentado nos sonhos, é um meio de contatar, explorar e conhecer o eu interior. Esta senda de exploração do eu interior é individual e pessoal. Será melhor explorada não por utensílios de segunda mão. As interpretações de outras pessoas, embora a tradição e a opinião profissional possam ser valiosas, mas, pela técnica mística da introspecção pela reflexão, por meio da concentração, o conteúdo do símbolo é focalizado. Pela contemplação do processo criativo que habita em nosso interior, pode ser convocado para nos ajudar e descobrir a importância e significados pessoais para o estudante individual. Pela meditação, esse significado é desdobrado diante de nós e podemos então nos tornar conscientes das perspectivas práticas e transcendentes ou cósmicas.
O símbolo do sonho é integrado tanto no microcosmo pessoal interno como no macrocosmo universal externo. Esse processo de transformação dos símbolos, pela síntese e integração, é por sua natureza individual. Quanto maior o esforço trazido por cada estudante no seu trabalho, maior será o significado, a aplicação e o benefício na vida do estudante místico. Na Universidade Rose Croix e em laboratórios de vários centros mundiais, os fenômenos dos sonhos são estudados através de princípios científicos estabelecidos, na tentativa de resolver alguns dos mistérios secretos escondidos nos sonhos. Mais ainda, abundam o medo, a ignorância e a superstição no que se refere aos sonhos. Ficamos felizes, portanto, quando uma ilustre Rosa Cruz, investigadora dos sonhos e suas imagens, escreve uma monografia lúcida e positiva. Há muita necessidade hoje em dia de uma abordagem racional e prática de um tema que tem profundas implicações para qualquer pessoa interessada nos mistérios e na integridade do ser. Esta apresentação de uma introdução prática à natureza, simbolismo e exploração dos sonhos tornou-se possível pela excelente pesquisa e denotados esforços da doutora Phyllis Pipitone, dedicada psicoterapeuta, psicóloga e membro do Conselho Internacional de Pesquisa da Ordem Rosa Cruz, a MORC. A doutora Pipitone nos ajuda a lançar um pouco de luz sobre essa área que temos olhado obscuramente através de um vidro. A ela apresentamos os nossos mais profundos agradecimentos. Introdução. Não faz muito tempo que a interpretação dos sonhos era considerada uma jurisdição exclusiva de psicólogos e psiquiatras. Os sonhos eram interpretados de acordo com teorias apresentadas por Freud, médico austríaco que foi chamado de pai da interpretação dos sonhos. Foi Carl Jung, psicólogo e psiquiatra suíço, que declarou posteriormente que o homem poderia interpretar seus próprios sonhos. A origem histórica dos sonhos perde-se nas brumas da aurora da humanidade. Só podemos especular sobre quando o estado do sonho foi percebido pela primeira vez nos tempos pré-históricos. Nas antigas escolas de mistérios e templos, os sonhos eram considerados de grande significação. Entre muitas culturas tribais da nossa era, os sonhos são usados pelos xamãs, tal como acontecia antigamente. Hoje, mais do que nunca, o homem se tornou espiritualmente consciente do seu conhecimento e sua força interior. Seu esforço em descobrir coisas até então desconhecidas o tem impelido a sendas estranhas e por vezes misteriosas. O maior mistério de todos tem sido a compreensão de si mesmo e da sua natureza dual, cuja descoberta é grandemente auxiliada pelo estudo dos seus sonhos. Estes lhe têm revelado muitas coisas que antes lhe eram desconhecidas. Atravessando a escuridão do seu mundo noturno, o mundo do sono e dos sonhos, ele emerge para a consciência, para a claridade do dia e para uma nova compreensão de seus eus interior e exterior. No maravilhoso mundo exterior da consciência, ele encontra-se a si mesmo e a vida, usufruindo melhor dela, devido à sua descoberta do mundo interior. Phyllis Pipitone, PhD, março de 1983. Os sonhos, reflexos de um mundo interior e exterior. O sonho tem seu próprio mundo e um vasto domínio de arrebatada realidade. E os sonhos, em seu desenrolar, têm hálito e lágrimas e torturas e o toque da alegria. Lord Byron. Da luz para a escuridão, da escuridão para a luz. De estarmos acordados e conscientes para o estarmos dormindo, a consciência apagada. Isto é a vida. Este é o nosso modo de viver.
Luz, trevas, acordados, adormecidos. Emerge um padrão de dia e noite que é comum a todos os homens. É parte da fisiologia da vida, de um ciclo que se repete constantemente por toda a vida, sem falhar. Enquanto dormem, o homem sonha. Desde tempos imemoriais, parte da sua existência está no mundo dos sonhos. O homem acordado. Durante nossas horas de vigília, temos consciência do modo de como estamos vestidos, onde estamos e as distâncias necessárias a serem percorridas para chegarmos a um determinado lugar. O pleno uso das nossas faculdades é necessário para nos fazermos ouvir e compreender, para ouvirmos e compreendermos os outros, quando eles se comunicam conosco. Precisamos de nossos olhos para ver, de nossos ouvidos para ouvir, de nossa língua para falar. Nosso corpo deve funcionar de determinadas formas para podermos sobreviver no mundo em que nos encontramos enquanto estamos acordados. Embora possamos não perceber, muitas coisas que escapam à nossa atenção são gravadas em nossa mente subconsciente. Há pessoas e objetos e várias ações que vemos e que não parecem importantes no momento, mas a mente registra tudo. Experimentamos sentimentos de raiva, ressentimento, hostilidade, medo e ansiedade que escondemos do mundo exterior. Esses sentimentos também são registrados na mente subconsciente, junto com todas as emoções da natureza positiva. Nada escapa à mente subconsciente. O homem adormecido. E quando estamos dormindo e sonhando? Parece bastante estranho podermos, durante um sonho, manter conversações sem que uma só palavra seja dita. Podemos ser transportados a diversos lugares completamente diferentes, por vezes muito distantes entre si, sem o uso de qualquer veículo e sem notarmos qualquer lapso de tempo. Simples e repentinamente estamos lá, sem termos tomado um avião ou ônibus, sem termos dirigido um carro, montado um animal, nem mesmo caminhado. Objetivos, pessoas e animais, familiares ou estranhos, podem aparecer subitamente de parte alguma e desaparecer sem aviso. Contudo, nada disso nos parece estranho ou surpreendente. Tudo o que ocorre parece ser muito natural em sua ocorrência no estado do sonho. E a vida? O que é a vida é uma pergunta que o homem se faz com toda a sinceridade. A vida pode diferir completamente de uma pessoa para outra. A vida é um estado de percepção consciente de nosso ambiente, das pessoas que nela estão e de nossa experiência com tudo isso. A reação a essa experiência é tão única quanto o indivíduo que a tem. Enquanto estamos vivendo nossa vida tão plenamente quanto possível, estamos constantemente passando por uma série de acontecimentos dentro da estrutura temporal, tal como a conhecemos. Estamos observando e interagindo com pessoas e eventos em geral, tal como ocorrem no mundo em que ocorrem. Há uma reação a essas experiências através da nossa mente racional, pensamentos, sentimentos e ações, e que não é esquecida. Tudo isso é feito conscientemente, num mundo no qual esperamos ter algum controle sobre esses pensamentos, sentimentos e ações. Mas no mundo do sonho, tudo isso é modificado, e o controle não tem nada em comum com a forma que tem no mundo em que estamos acordados. O que é o sono? O sono é uma interrupção da consciência que experimentamos quando acordados. É uma condição natural, recorrente, cuja duração varia de acordo com a necessidade do indivíduo. É um estado de separação da consciência objetiva. O sono, entretanto, é também uma experiência. Durante o sono, a mente consciente fica adormecida e já não existe uma interação com o ambiente. É um período em que a inteligência do corpo pode fazer seus reparos. Mais importante que isso, é um período em que ocorrem os sonhos e podemos penetrar em nossa mente interior,
Deixando o mundo exterior, entramos no mundo interior através dos sonhos. Há muito tempo atrás, o homem adormeceu e acordou para ver as estrelas se movendo acima, e lembrou-se, ele tinha sonhado. O homem acordou espantado e viu o bruxileiro da chama, apenas uma fraca luz em sua caverna. Ele tinha sonhado. Phyllis Pipitone. Em tempos passados, o sono era considerado uma morte temporária. O homem primitivo pensava que a sua alma deixava o corpo e escapava para um destino desconhecido. Mesmo hoje em dia, algumas preces religiosas contêm um agradecimento pelo retorno à vida após uma noite de sono. Séculos se passaram e muita coisa mudou, mas esse fenômeno da natureza permanece o mesmo. O homem ainda dorme, o homem ainda sonha. Que é um sonho? Muito simplesmente, um sonho é uma experiência que só pode ocorrer quando estamos no estado de sono. Foi confirmado que o homem passa cerca de 1/3 da sua vida dormindo e sonhando, mas esse programa noturno de sonhos pode passar completamente despercebido. Para muitos não merece atenção, mas para outros, os sonhos são um mistério que deve ser pesquisado. Já existem algumas pessoas muito interessadas e envolvidas no trabalho de compreender seus sonhos. Elas terão descoberto que alguns sonhos são mais significativos que outros. Os sonhos não devem ser considerados como insignificantes, nem voos da fantasia, mesmo que, por vezes, pareçam vagar a esmo. Esse comportamento da mente subconsciente pode ser, de certo modo, um processo de escolher e jogar fora. Alguns sonhos podem estar refletindo o nosso pensamento atual pela inclusão de imagens e sentimentos que enfrentamos em nossa experiência dos últimos dias. Mesmo assim, e por essa mesma razão, há um significado em sua curta duração e em breve voos para aquilo que nos parece tolice. Os sonhos podem variar de algo que nos parece completamente ultrajante a algo elevado e sublime. Mas sempre é a nossa realidade, uma vez que é o resultado dos processos da nossa própria mente se imprimindo a nós. Na sonolenta caverna escura da mente, os sonhos constroem seus ninhos com fragmentos atirados pela caravana do dia. Rabindranath Tagore. A rede do adormecido pega peixes. Provérbio grego. Os sonhos são fiéis intérpretes das nossas inclinações, mas é necessário uma arte para classificá-los e compreendê-los. De experiência, ensaios. Montaigne. Por que sonhamos? Verdadeiramente existem tantos motivos para sonharmos quanto há razões para vivermos. Pois nossos sonhos estão diretamente relacionados com nossa vida e o modo como a vivemos. Existe uma única pessoa no mundo que nunca tenha tido um sonho interessante, intrigante, fascinante ou amedrontador? Existe alguém que nunca tenha tido um sonho agradável ou confortador? Não, é impossível não sonhar. Algumas pessoas são bastante enfáticas quando dizem que não sonham, mas seria uma impossibilidade encontrar uma pessoa que verdadeiramente não sonhe. Em vez disso, a explicação seria a falta de lembrança por várias razões, pois o sono é uma necessidade essencial do corpo e o sonho é o seu acompanhamento. É um fato comprovado em laboratórios de todo o mundo, registrado por instrumentos confiáveis, em muitos experimentos interessantes, que o homem efetivamente sonha. Os sonhos ajudam a manter um estado de equilíbrio psicológico, uma mente equilibrada. Nesse estado do sono, certas tensões são descarregadas e certas pressões aliviadas. Essa é apenas uma das razões pelas quais sonhar é necessário. O sono é como um quebra-cabeça de muitas peças que se juntam para formar um todo.
Em alguns sonhos, os acontecimentos do dia e mesmo os da véspera podem se introduzir no sonho, pois todo esse material já foi registrado pela mente. A noite traz à luz nossos problemas, em vez de bani-los. Cartas a Lucílios. Sêneca. Conversas que mantivemos com outras pessoas e conosco mesmo, ou apenas ouvidas de passagem, filmes, televisão, emoções reprimidas, alegria e felicidade. Tudo isso não desaparece no nada. A mente subconsciente registrou tudo isso. Mesmo os detritos do dia, parte emerge na escuridão da noite quando a mente consciente é deixada de lado. Mesmo as lembranças do passado são retratadas no sonho. Às vezes acordamos com uma sensação boa, outras vezes sentimos o contrário. Às vezes sonhamos e lembramos de tudo muito bem. Mas há ocasiões em que não podemos lembrar o sonho e desejamos que pudéssemos. Situações problemáticas sempre estão presentes na vida, tal como a sua solução, e ambas são frequentemente jogadas num sonho. Pois a vida é apenas um sonho cujas formas retornam. James Thomson. Perseguindo o sonho. Você está interessado em seus sonhos? Deseja saber mais sobre o mecanismo desse fascinante mundo interior? Se assim for, continue, pois adiante estão algumas informações básicas sobre a solução do quebra-cabeça que é o sonho. Seu sonho se refere a você, o que lhe dá todo o direito de estar interessado. A busca do autoconhecimento é uma parte importante da vida. Seu eu interior, através do estado do sonho, pode orientá-lo nesse campo. Sua curiosidade sobre o estado do sonho o levará a áreas familiares e também a territórios inexplorados. Mas essa jornada a seu mundo interior será compensadora. Mantenha anotações dos seus sonhos. Registre-os junto com uma interpretação. Isso pode levar algum tempo, até que os iniciantes dessa prática, que mal estão começando a tomar conhecimento dos seus sonhos, adquiram experiência. Siga a informação e a compreensão que lhe vier do interior. Esteja alerta à mensagem contida no sonho. Releia seu diário de sonhos mais tarde e verifique como os sonhos estavam ligados à sua vida e de que modo a melhoraram. Como prender seu sonho? Assegure-se de que haja papel, lápis, caneta ou gravador à mão perto da sua mesinha de cabeceira. Assim que acordar após um sonho, escreva o que sonhou. Mesmo no escuro, com a prática, você pode escrever sem maiores dificuldades. Talvez você resolva usar uma pequena lanterna elétrica, se encontrar dificuldade em escrever no escuro. Entretanto, o uso de lanterna pode dificultar a volta ao sono. Por isso, tente escrever ou gravar no escuro desde o começo. Alguns sonhos podem ser tão fortes que o acordarão subitamente. Se for acordado dessa maneira, tenha certeza de que esse sonho é tão importante que exige sua imediata atenção. Registre o máximo possível do seu sonho, na mesma hora. É muito fácil esquecer detalhes importantes quando deixamos para registrar o sonho mais tarde. Coloco a maior ênfase no fato que devemos anotar alguma coisa imediatamente. Uma palavra, uma frase, umas poucas frases podem ser suficientes no momento e servirão para refrescar a memória algumas horas mais tarde. Não fique deitado, recordando o sonho ou tentando analisá-lo. Por mais claro que pareça ser no momento, pode ter a certeza de que será esquecido pela manhã. Parte dele poderá ser lembrada, mas partes serão esquecidas e podem ter grande importância no esquema geral. A lembrança do sonho é, na verdade, de curta duração, a não ser no caso de um sonho do tipo que se imprime fortemente na mente, o que permanece por longos períodos de tempo. Esse tipo de sonho, em particular, geralmente nos deixa em uma sensação de intensa emotividade e sua intenção não pode ser erroneamente interpretada. Assegure-se de que a emoção que acompanha o sonho seja anotada. Felicidade, tristeza, exaltação, ansiedade.
Interpretação do sonho. Agora, passemos à tarefa de tirar algum sentido do quebra-cabeça representado pelo sonho e de colocar a interpretação do mesmo a serviço da sua vida. Há muitas maneiras diferentes de abordar a interpretação de um sonho. O método que se segue é apenas um, existindo vários outros. Esta abordagem é bastante prática e não é desconcertante como outras o poderiam ser. É bastante fácil de acompanhar e melhora com a prática. Consulte qualquer fonte disponível que possa auxiliá-lo nesse trabalho. Símbolos. Os símbolos podem representar a parte mais importante do sonho e também podem ser o fator-chave da sua interpretação. Já se disse repetidas vezes que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Os sonhos são uma forma de estenografia mental que aparece em forma de imagens. Imagens são símbolos. Estes símbolos são a linguagem dos seus sonhos. Entretanto, eles frequentemente representam um problema por haver tanta significação nos símbolos. Resta à pessoa que sonhou pensar em sua associação com o símbolo e quais as diferentes coisas que o símbolo representa para ela. Os símbolos variam de cultura para cultura. Através da vida, somos cercados por coisas visíveis a olho nu. Desde a infância, somos sujeitos a representações da nossa cultura. Vemos figuras em jornais, livros, revistas. Vemos televisão. E interiormente vemos imagens através de palavras pronunciadas no rádio. É fácil ver como o cérebro, através dos olhos, é quase que constantemente bombardeado pelas atividades do mundo exterior. Nossa experiência com o que vemos e o que sentimos a respeito será estreitamente relacionado com o que ocorre no estado de sonho e ajudará na sua interpretação. Mesmo que diferentes pessoas possam ter sonhos com símbolos semelhantes, o sonho terá um significado diferente por causa das experiências individuais, pessoais, em relação àquilo que o símbolo representa. Um símbolo por si mesmo não expressa tudo. A relação entre ele e as coisas, assim como a emoção e o pensamento, emprestam significado. Em nossa cultura existem inúmeros contos de fadas, mitos, lendas, fábulas, com os quais estamos familiarizados. Falamos, lemos e escrevemos palavras, palavras e mais palavras. Tudo isso fica guardado no armazém da mente e pode ser retirado e ter significação no estado do sonho. É aconselhável registrar o significado que você próprio empresta a vários símbolos para futuras referências. Dessa forma, será compilado um dicionário pessoal de sonhos. Uma pessoa tira de um símbolo o significado que lhe dá, e aquilo que é conforto e inspiração para um homem é desprezo e ridicularia para outro. Juiz Robert Jackson. Você dentro de seu sonho. Qual a mais importante pessoa do mundo? Você. Quem tem o papel principal no sonho? Você, pois afinal de contas, trata-se do seu sonho. Além de ser a atração principal nesse sonho, você deve compreender que também escreve o texto, produz a peça e monta o cenário. Você até contrata os artistas, por assim dizer, pois eles podem estar desempenhando vários papéis, como aspectos da personalidade de outro participante. Todo o mundo é um palco e todos os homens e mulheres meros atores. Eles têm suas entradas e saídas, e um homem pode, por sua vez, representar muitos papéis. William Shakespeare. As perguntas que se seguem e suas respectivas respostas são importantes para o seu trabalho de interpretação de um sonho. Você tem papel ativo no sonho ou algo está lhe acontecendo? Em outras palavras, é você que está ativo no sonho ou está sendo atuado? É você ou outra pessoa que está encarregada daquilo que acontece em sua peça teatral? Este é um fator muito importante para que deve ser levado em consideração.
Se você está muito passivo no sonho, pode muito bem ser que você não esteja tendo perfeito controle da situação em que se encontra em sua vida real presente. Alguém ou alguma outra coisa que não você tem maior controle daquilo que está ocorrendo na sua vida. Um veículo é um símbolo comum nos sonhos. Geralmente é um automóvel. Portanto, num caso assim, você prestaria atenção no carro que está dirigindo e no modo como ele é dirigido? Você é o motorista ou alguma outra pessoa? Este último caso pode significar que você não tem autocontrole em situações do dia a dia atual. Em que condições se encontra o veículo? Você o sente em velocidade, passando por um sinal vermelho ou entrando numa rua errada? Não estará você dirigindo com o carro em marcha ré? Também é importante a estrada ou a rua por onde você trafega, pois ela pode indicar a estrada da vida, a senda que você palmilha. As pessoas em nossos sonhos. Naturalmente, somos o artista principal em nosso sonho. Muitas vezes, somos seu único protagonista, mas é frequente aparecer em outras pessoas e mesmo animais. Nesse último caso, devemos prestar atenção no que pensamos e sentimos a respeito deles e suas características. Um ponto interessante em relação a outros atores, em sua peça teatral, O Sonho, é notar como eles se vestem, como se comportam e o que dizem. A não serem sonhos fora do comum, essas outras pessoas são aspectos do seu eu. Portanto, quando você sonha com outra pessoa, considere o que sente a respeito dela e o que pensa realmente dela como pessoa e personalidade. Então, conte essa informação para o seu próprio eu. Isso poderá lhe dar uma pista sobre algo que é, verdadeiramente, uma parte do seu próprio caráter ou personalidade. Não podemos realmente ser hipócritas em nossos sonhos, pois em uma ou outra ocasião, cada um dos vários aspectos de nós mesmos emergirá gradualmente. Aquela outra pessoa em seu sonho pode estar se referindo, por exemplo, às suas próprias falhas, virtudes ou atitudes. Em alguns casos, membros da família ou amigos muito chegados, ou então parentes, retratam-se no sonho. Nesse caso, você pode obter valiosas informações sobre seu relacionamento com essas pessoas. Uma figura revestida de autoridade aparece com frequência e por uma boa razão. Ela surge com essa característica de autoridade para imprimir algo de importante em relação a você. Pode surgir na forma de um policial, magistrado, professor, padre, monge ou anjo. Ou pode ser o superintendente de uma fábrica, o presidente de um banco ou o gerente de uma mercearia. São infinitas as posições de autoridades que podem surgir num sonho. Essa figura revestida de autoridade aparece para chamar sua atenção para uma mensagem em particular contida nesse sonho. Podem aparecer seu pai ou mãe. Fazemos um pedido de cautela quanto à aparição de um dos pais, especialmente se já for falecido. Só muito raramente, sua presença no sonho poderá ser interpretada como a presença real deles. Em vez disso, anote aquilo que a figura lhe diz. Compreenda que, quando criança, escutávamos e prestávamos atenção àquilo que nossos pais diziam, e por isso damos grande importância ao aparecimento da figura deles, o que não torna necessário que as interpretemos literalmente. Pense cuidadosamente nas pessoas do seu sonho e lembre-se de que cada indivíduo está desempenhando um papel que é significativo em virtude desse papel. Cenário do sonho. Toda a peça tem um pano de fundo, e isso também acontece com o sonho. Por que você escolheu esse cenário particular nesse sonho? O cenário deve ser encarado como um componente de importância. Questione isso. O cenário é uma casa? É escura e triste ou alegre e clara? É sua própria casa ou de outra pessoa? É completamente estranha?
Em que aposento ocorre a ação? Uma casa é um símbolo comum. Considera-se que a casa, como habitação, está ligada ao corpo humano e ao pensamento. O exterior se refere à sua aparência externa, como, por exemplo, à sua personalidade. O interior tem significados diferentes de acordo com os aposentos visualizados, assim como os diferentes andares da casa, pois esses também têm significação. Talvez você esteja viajando de barco. Estão as águas calmas ou está o mar escuro e tempestuoso? Portanto, está sendo sua passagem pela vida pacífica ou perturbada? Há inúmeras localizações, algumas estranhas, outras nem tanto, em que o sonhador se encontra. Lembre-se, você é que está produzindo o sonho. Por isso, você traz em si o conhecimento da razão pela qual este lugar particular onde se encontra foi escolhido. Objetivos no sonho. Este trabalho não deve ser considerado como uma tentativa de compilar um glossário. Já dissemos antes que cada pessoa deve compilar o seu, pelas associações que pessoalmente faz com todos os seus símbolos. Aparecem tantos detalhes nos sonhos, como peças de vestuários, joias, animais, aves, aspectos da natureza. Todos devem ser considerados de acordo com a compreensão individual da pessoa e seu sonho. O tempo dedicado ao estudo do todo é o que determinará quanto tempo será devotado às partes na interpretação do seu sonho. Muitas vezes, o significado se tornará claro quase que imediatamente. Outras vezes, a interpretação pode nos fugir por algum tempo, mas a resposta deverá chegar ao que busca. É inevitável. O sonho é sempre o seu sonho, o seu quebra-cabeças. E você é o autor, é a sua criação e, portanto, você será o melhor intérprete. Não se deixe desencorajar. Com a prática, a compreensão se tornará mais fácil. Os sonhos não têm a intenção de ocultar, como se pensava no passado. Geralmente, há uma razão para que aconteçam, sendo algumas dessas razões mais importantes que outras. A persistência nos reserva grandes recompensas. Sonhos repetitivos. Há ocasiões em que temos o mesmo sonho repetidas vezes. O sonho pode ocorrer num período curto de tempo, digamos a cada 5 dias, ou semanas, ou você pode não ter lembrança desse sonho por vários anos, mas ele volta e é muito parecido com o anterior, o tema é o mesmo. Esse é o tipo de sonho que quer chamar sua atenção para a mensagem peculiar que deseja transmitir. Você deve decifrá-lo de acordo com a situação em que se encontra, na ocasião em que os sonhos ocorrem. Ele geralmente ocorre quando há o mesmo tipo de situação e pode lançar luz sobre o problema que você esteja experimentando. Não varia em tema, embora possa haver diferenças. Preste atenção a este sonho e haja de acordo com as informações que ele contém. Sonhos premonitórios. Dizem que toda pessoa tem pelo menos um sonho que se torna realidade. Não iremos explorar com detalhes esse tipo de sonho nesse trabalho. Mantenha anotações dos sonhos que julgar serem premonitórios. Assim poderá verificar sua autenticidade nesse particular e em ocasiões futuras. Se o sonho for de tal força que constitua uma perturbação, uma prece, uma meditação e um pouco de bom senso são uma boa sugestão para ajudá-lo. Sonhos espirituais. Os sonhos são a linguagem comum de Deus para falar com a humanidade. Tertuliano. As emoções com que despertamos após um sonho espiritual pode ser de alívio e elevação de ânimo, pois esse sonho traz conforto e compreensão. Pode ser um belo sentimento de completa aceitação de todas as pessoas e amorosa experiência da união com todas as coisas. Você pode emergir do seu sonho com pouca lembrança do mesmo, mas a sensação de uma forte carga de energia o acompanhará pelo resto do dia. Frequentemente, há uma luz brilhante nesse tipo de sonho. Os objetos são percebidos como ofuscantes por seu imenso brilho. Uma ou mais pessoas podem estar vestidas de branco.
Os símbolos são altamente espirituais em natureza, assim como o teor do sonho. Não é possível nos enganarmos com a autenticidade de um sonho espiritual. Sabemos que houve um contato cósmico e expressamos gratidão por tal bênção. Sonho dirigido. Esse tipo de sonho envolve uma atitude relativa à solução de um problema. Sua intenção é a busca de informações no sonho. Antes de ir dormir, você coloca o problema ou pergunta para sua mente subconsciente. Isso deve ser feito de modo breve e exposto tão claramente quanto possível, para fazer uma impressão enfática na mente. Deve-se repetir a proposição várias vezes para dar maior ênfase. Isso exige prática, especialmente para aqueles que não estão acostumados a incubar sonhos. Mesmo com a prática, o sonho pode não ser significativo na primeira tentativa e a técnica deve ser repetida na noite seguinte. O sonho em si pode não conter a solução procurada que, no entanto, pode ser percebida pela pessoa num curto período de tempo, na forma de uma observação casual, numa palavra impressa que chama atenção ou através de alguma outra ocorrência inesperada. Se a imagem não for clara nem compreensível no tema do primeiro sonho, podemos solicitar outro sonho para esclarecer o primeiro. O sonho lúcido. Sonhar lucidamente não representa o tipo comum de consciência onírica, se é que podemos considerar qualquer sonho comum. Num sonho lúcido, você sabe que está sonhando. Você tem uma compreensão clara de que está no estado de sonho e sente-se bastante surpreso. Você descobre que tem um certo controle no sonho lúcido que não se encontra na experiência comum de sonhar. Algumas pessoas afirmam que são capazes de cruzar o portal para o estado de sonho com plena consciência, enquanto outras se encontram subitamente em meio a um sonho. Este é geralmente o caso com o sonho lúcido inicial. Não é considerado uma boa prática tentar esse tipo de sonho com muita frequência. A psique é considerada mais sábia do que a mente consciente no que tange aos acontecimentos no estado de sonho. Pontos importantes a lembrar. Sonhar é mais do que passar o tempo durante a noite. É uma experiência. Na experiência, há uma mensagem de você para você mesmo. Os sonhos são um fato na vida humana. Todos sonham. E os sonhos ajudam a manter a saúde física e mental. Os sonhos têm sua própria autonomia e não são limitados por espaço ou tempo. Os sonhos possuem grande significado prático e são reconhecidos como importantes pelas religiões, pelas culturas antigas e contemporâneas e pelo campo da psicologia. Os sonhos se originam em um outro nível de consciência, diferente do nosso mundo familiar de tempo e espaço. O valor dos sonhos está na aplicação que podemos dar à sua interpretação. Se a interpretação lhe parecer aceitável e útil, será a interpretação correta para você. Haja com base no autoconhecimento provindo dos sonhos. Como Rosa Cruzes, devemos pedir ao cósmico que nos permita continuar a servir mesmo durante o sono. Às vezes, percebemos o modo pelo qual servimos, outras vezes não. Como Rosa Cruzes, continuamente solicitamos o privilégio de servir de alguma forma, enquanto acordados. Este é o modo de vida Rosa Cruz. Quem pode dizer que o serviço não pode continuar no decorrer da noite, seja no sono ou seja em sonhos? Mesmo os adormecidos são trabalhadores e colaboradores daquilo que se passa no universo. Heráclito, Fragmentos, 500 anos antes de Cristo. Esclarecimento.
Devido aos frequentes pedidos de esclarecimento sobre a Ordem Rosa Cruz, a MORC e as obras que ela publica, aproveitamos esse espaço para informar que a Ordem é uma organização tradicional não sectária dedicada ao estudo e aplicação construtiva das leis naturais que regem a vida humana, com vistas ao autoaprimoramento de cada indivíduo. Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, assim reconhecida no mundo inteiro, desde 1915, ano do seu ressurgimento para um novo ciclo de atividades externas. Ela vem se desenvolvendo e realizando sua obra em todos os continentes, contando hoje com um elevado número de estudantes. Dada a natureza da sua própria filosofia, a Ordem se exime de toda discussão ou atividade de caráter político, deixando aos seus membros a livre escolha pessoal nessa área. Analogamente, recomenda que seus estudantes reflitam com mente aberta sobre os ensinamentos Rosa-Cruzes, mas tirem suas próprias conclusões. Assim, rejeitando livremente aquilo que não esteja em consonância com suas convicções pessoais. Assim, a filiação Rosa Cruz não faz objeção às convicções e práticas religiosas do estudante, que permanece livre para decidir a seu respeito. O símbolo tradicional da Ordem Rosa Cruz. Uma cruz com uma única rosa vermelha no centro. Não tem significado sectário ou religioso, pois a Ordem não é uma seita, nem uma religião. Seus ensinamentos, que não contêm dogmas, abrangem o conhecimento prático das leis naturais, principalmente psíquicas e espirituais, aplicáveis ao desenvolvimento e aprimoramento do ser humano.